Barbara Fair, parsley, sage, rosemary and thyme. Esse é o programa Fator Paranormal, capítulo 76. Eu sou Kátia de Gaia. Para você que acompanhou o capítulo anterior, eu comecei com a minha jornada no Egito, a minha viagem no Egito, quando eu estive em 2011, final de 2011, que foi algo mágico, algo maravilhoso, que sem dúvida nenhuma marcou uma grande trajetória na minha vida. Particularmente, eu sinto que a vida ela é feita de momentos preciosos. E eu quero compartilhar com vocês algumas experiências que eu tive nesta viagem. Eu falei anteriormente do Templo de Saqqara, né? Que eu estive na pirâmide de Saqqara. E depois nós fomos até uma outra pirâmide chamada Pirâmide Vermelha, que é uma pirâmide que você adentra. E ela é bem íngreme, bem complicada de se entrar. E no primeiro momento, inclusive tem um vídeo no YouTube da minha entrada na pirâmide. E é assim, gente, a impressão que eu tinha de que eu respirava aquele ar, eu já conhecia aquele ar, porque ele é um ar muito difícil e respirável. Ele cheira muito forte, né? É um cheiro muito, muito, muito forte que eu não sei associar com nada químico que eu conheça, a não ser um pouquinho de amônia, né? Para vocês terem assim uma ideia, mas é uma coisa que assim pega bastante. Mas isso foi no primeiro impacto, no primeiro momento. Quando eu comecei a descer, a minha vontade era de estar ali dentro. E aí eu comecei a perceber, a sentir tudo que existia ali, o volume de energia existente naquele local. E quando eu desci, que eu pude ficar em pé, porque a gente desce assim meio que sentadinho, tanto que as minhas coxas, né, os quadríceps aqui, nossa, no dia seguinte foi duro levantar, né, porque doía tudo, porque foi um esforço e tal. E isso porque na época eu era uma pessoa bem condicionada, que eu caminhava bastante, corria. Então eu estava assim bem preparada mesmo para fazer esta viagem com todos os desafios que existiam. E vocês vão ver que vai ter um desafio muito maior que este lá na frente. E aí, quando eu cheguei, assim, que dava pé, né, dava teto também para ficar em pé, a primeira coisa que eu fiz foi encostar na parede, assim. Eu tenho uma foto que eu estou encostada na parede desta pirâmide e foi um choque a hora que eu encostei. Porque eu ouvi vozes, línguas diferentes, eu ouvi choros, eu ouvi gritos de alegria. Gente, foi uma experiência fantástica, porque a gente andou pelas outras câmeras que existiam ali dentro, e foi assim uma sensação de reconhecimento. Acho que vocês entendem o que é isso, né? Reconhecer. E aí você não pensa em ar, você não pensa em sujeira, você não pensa em não tem nada, você não pensa em luxo, você pensa em história, na sua história. Quando eu estive aqui para isso estar tão dentro de mim? Quando eu vivi, o que eu vivi aqui para isso estar tão conectado a mim? Para que eu tenha, para estar sentindo, para ter essas sensações tão fortes que este ambiente me traz. E aí encostei novamente minhas costas, encostei minha cabeça e eu ouvi nitidamente: não importa, mas aqui você já esteve. Isto, para mim, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu tenho absoluta certeza que lá eu estive. Daí, nós
voltamos para o hotel, né? E no dia seguinte, nós tivemos uma outra experiência. Nós fomos, através do Mar Vermelho, nós fomos para, chama-se Península Santa Catarina, é onde fica a base do Monte Sinai, né? Ali embaixo, porque você sobe para o Monte Sinai. Então você faz a caminhada para o Monte Sinai e você faz esta caminhada à noite, tipo meia-noite, 1 hora. Os grupos sobem este horário, faz o trajeto, porque o trajeto não é feito rapidamente, é um trajeto de 3, 4 horas, 5, depende da sua condição física, porque é em torno de 4.300 degraus inclinados e íngremes, por isso eu disse do desafio maior. E digamos assim, você viajou 12 horas, fuso horário, você passeou no dia seguinte, você não descansou porque você tinha que passear. Aí você pega um ônibus para você fazer um trajeto de quase 4, 5 horas até chegar ali em Santa Catarina, né, nesse local que é maravilhoso. O hotel vale muito a pena. E você descansa pouco, porque você almoça, você janta, você vê novidade. Ali dentro tinha alguns beduínos, alguns egípcios, que são mercadores, e você quer ter aquela convivência, você quer ver tudo. Eu vou dizer uma coisa para vocês. No Egito, se eu dormir seguidamente 4 horas foi muito. Eu acho que eu dormi 4 horas depois dessa viagem, depois da minha subida para o Monte Sinai. Eu acho que foi a noite que eu mais dormi. Mas eu vou ir contando aos poucos, porque lá não dava para dormir. Eram tantas coisas, tantas novidades, tantas coisas legais, que não dava vontade de dormir. Então, pois bem, chegando lá na península, lá em Santa Catarina, nós combinamos a nossa subida. Daí nós fomos fazer compras, né? Aliás, vou contar um segredo para vocês. Bafo! A Cris foi a dona das compras, gente. Como ela comprou! Eu acho que ela trouxe uma mala só de compra. Essa mulher se empolgou com as lojinhas. Então ela adorava fazer aquele escambo que existia, né? Ou então aquela coisa de argumentar, de fazer. Tipo, você pedindo desconto, né? Esse tipo de informalidade que é gostoso, até você alcançar um preço justo para a mercadoria. Então a Cris se empolgou com isso, foi muito divertido vê-la comprar, parecia uma criança feliz. E que bom que ela estava feliz, né? Porque o intuito da gente é estar feliz. Então, eu fui descansar um pouco, porque eu não tinha dormido quase, para poder seguir viagem. Então, eu acordei, eram acho que umas 8 horas, fui jantar, me preparar o estômago para a subida e tomar um chá de menta para esquentar, porque é muito frio, muito, gente, abaixo de 0 à noite. E eu fui para lá no inverno, né? Novembro lá é inverno, em torno de 40 e poucos graus durante o dia, quase 50. Enfim, aí eu sei que nós reunimos, né? Não foi o grupo todo, algumas pessoas foram. E quando nós chegamos na base, o nosso guia não acompanhou, um outro guia foi colocado para a gente. Mas eu queria contar uma coisa, né? Eu disse para vocês que eu dormi. E dentro deste momento de repouso, eu tive uma projeção astral, uma viagem fora do corpo, muito programada, porque eu fui assistida por uma amparadora. Eu tenho a minha amparadora cigana, que vocês já sabem, e ela me disse assim: você vai conhecer alguém do meu povo. Não se preocupe, ele vai cuidar de você. Eu não entendi, né? Dormi, descansei, tal. Isso não veio na minha mente naqueles momentos. E aí,
nós fomos, como eu disse, chegamos, quem ia embarcar, nós fizemos uma oração, na verdade uma subida vibratória, nada que tivesse religiosidade, porque ali as consciências eram bem abertas, né, para o sentido espiritual, e nós queríamos ter um contato pessoal, individual, coletivo, enfim, cada um com a sua proposta, e começamos a subida. Na verdade, eu não falo inglês, né? Eu entendo muito pouco, mas dá para se virar. Eu entendi um pouquinho de espanhol, falo um pouco de espanhol, entendi italiano, porque eu entendo bem. Mas enfim, o nosso guia, ele falava inglês e algumas palavras de português, algumas. Mas o pessoal do grupo interagia entre si e ali havia pessoas que falavam inglês. Então, nós começamos a subir. Subimos um determinado grupo. Existem platôs que você vai parando. Você vai para um banheiro, você toma uma água, você toma um chá de menta para esquentar, descansa um pouquinho. São platôs, né? E existe também a possibilidade de você subir com um camelo até um determinado ponto, mas eu quis ir andando. E quando eu comecei a caminhar, eu fiz um processo. Eu fiz um processo de limpeza, agradecendo por tudo que eu vivenciei na minha vida. Eu tive assim um retrocesso de pensamentos, muitas lembranças de acontecimentos, e eu embarquei nisto. Eu fui trabalhando isto na minha mente e foi uma coisa assim incrível. Foi demais mesmo. E fui trabalhando isto na minha cabeça, tal, e até um determinado ponto o grupo estava bem consistente. Depois, como eu disse, saíram várias pessoas e ficamos, eu acho que eu e mais uma ou duas mulheres e 2 homens. O guia pouco falou comigo, tal, e chegou um determinado momento que eu já estava na fase de falar quais eram as minhas expectativas por estar ali, fazer uma conexão muito forte com o divino, né? De sonhos, de planos, de objetivos, colocar em cada degrau, em cada escalada, em cada platô, o meu objetivo de vida e minha necessidade. Nisto, o guia veio perguntar se estava tudo bem comigo, porque ele estava com os homens e eu estava para trás assim, mas eu estava vendo eles, porque é um volume de gente subindo, gente, vocês não têm ideia. Sobe gente com cadeira de roda, com muleta, com bengala, com tudo. Então, aquilo estava lotado de gente de todas as partes do mundo. É uma coisa assim louca. Como eu disse, Egito não existe. Existe sim, mas ele está fora do tempo, do espaço. E esse guia chegou em português, me perguntou se eu estava bem, eu disse que sim. E ele pegou minha mão, colocou no braço dele e disse: eu vou te guiar. Eu serei aquele que te levará ao topo. Nessa hora, eu senti a vibração da minha cigana. E ela disse: ele pertence ao meu povo. Bem interessante isso, né? Eu, quando falo, ainda me emociono, porque foi um momento tão incrível. Ele era um beduíno egípcio que vivia ali no meio do Monte Sinai, nas cavernas, porque tem várias cavernas dos nômades, e eles vivem ali. Então foi um momento fantástico, gente. Bem, eu tô contando só a subida e depois eu vou contar mais no próximo capítulo, tá bom? Para não ficar muito longo. Então, este é Egito parte 2 e aguarde que vem outras partes. Até o próximo. Are you going to Scarborough Fair?
closest was